Fala, meu amigo Pai Forte, Renato Figueiredo aqui, e hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez esteja sabotando o seu processo de emagrecimento. Eu converso com muitos pais que estão aqui no nosso acompanhamento para entender como é que é a rotina deles e como realmente nós podemos ajudá-los nessa estrutura. E uma coisa muito forte que eu tenho percebido é o aumento da ingesta calórica à noite. E isso acontece de maneira muito natural, certo? Pô, se você tem filho, você sabe como é amanhã em casa, principalmente para pais que os filhos estudam de manhã, né? Então você acorda, vai lá, você vai comer alguma coisa, vai preparar café para os filhos e tal. E muitos pais são eles que levam os filhos para a escola. E nesse processo, eles tendem a suprimir o café da manhã. O grande problema disso é que hoje nós temos a literatura já mostrando que quando você não toma café da manhã, você tende a aumentar o seu acúmulo de gordura. Olha que interessante isso. Um simples hábito que é muito comum, o de não fazer essa refeição do café da manhã, pode aumentar o seu acúmulo de gordura. E o que vai gerar isso são diversos fatores. Uma das coisas que vai influenciar muito, eu até falei sobre isso em algum vídeo, no final eu coloco esse vídeo aqui, se eu não me engano, foi o vídeo que eu falei sobre o aumento da ingestão calórica à noite. Em muitos casos, isso acontece simplesmente por conta de um déficit calórico muito acentuado que você fez durante o dia. Então, se você já começa o seu dia fazendo um jejum lá, ou comendo simplesmente uma fruta, você tende a fazer refeições um pouco mais calóricas durante o dia, principalmente à noite. Então, isso é importante você regularizar, tá? O primeiro passo que você vai fazer na sua alimentação é você fazer um bom café da manhã, certo? E um bom café da manhã, ele é composto por proteínas, por gordura e por carboidrato também. Inclusive, a literatura, aqui eu estou sempre falando e botando os artigos científicos aqui, a literatura mostra que pessoas que fazem uma boa refeição matinal, que consomem ali proteína, carboidrato e gordura, e aqui ela não se refere a carboidrato refinado, logicamente, não quer dizer que você não pode consumir, tá? Mas com a devida moderação. Essas pessoas, elas tendem a ter melhores resultados de emagrecimento. Então, é interessante você saber isso, porque às vezes é uma coisa que passa despercebida, né? Você olha e fala assim, não, eu como pouco. Muitos pais que chegam para treinar comigo, eles chegam inclusive falando sobre isso. Falam assim, Renato, cara, eu como pouco e eu não sei por que eu estou acumulando tanta gordura. E quando eu paro para ouvi-los, é sempre a mesma coisa. Eles pulam o café da manhã, eles fazem um almoço e jantam. A questão é que existe... Depois eu posso gravar um vídeo falando sobre isso. Existe o que nós chamamos de calorias invisíveis. São as calorias que você não conta, mas que você consumiu durante algumas refeições. E por isso você acha que você traz ali aquelas refeições que você lembra ali, mas na verdade todo dia você tem alguma caloria invisível. Eu mesmo, eu tenho minhas calorias invisíveis pra caramba. Não me prejudica em relação ao meu processo de redução de gordura, ganho de massa muscular, mas muita gente pode ser prejudicada, principalmente a depender da quantidade dessas calorias invisíveis, certo? E quando você faz uma restrição calórica muito severa durante o dia, consequentemente, você terá muito mais calorias invisíveis dentro da sua dieta, certo? Então, é importante você analisar muito bem isso. Outro ponto em relação a essa questão da alimentação, principalmente trazendo aqui a questão da alimentação noturna, que você precisa ter um horário, certo? Para você ou parar de comer ou reduzir o consumo de determinados alimentos. E a literatura indica que o ideal seria você fazer sua última refeição por volta das 20 horas. Depois disso, já não seria tão recomendado assim, Renato, mas poxa, velho, eu treino tarde da noite, chego tarde do trabalho e eu só consigo fazer uma refeição às 22 horas. Tudo bem, faça sua refeição nesse horário das 22 horas, mas escolha melhor seus alimentos. Escolha melhor, então, coma proteínas, coma carboidratos que não sejam refinados, coma uma salada. Então faça esse tipo de escolha para compensar, não seria compensar a palavra certa, mas assim, para reduzir os danos. Ao invés de você comer de noite, cheguei de noite, vou comer um pãozão com ovo e presunto. Pô, não, faça uma escolha melhor à noite, que isso já vai te ajudar. São pequenos passos, tá? Que você faz no seu dia
que trarão resultados incríveis para você no seu processo de emagrecimento. Isso é o que eu sempre digo aqui no meu acompanhamento. Se você quiser, inclusive, tá, conhecer como é que funciona o meu acompanhamento, aqui abaixo tem um link, você clica e fala com a minha equipe. É um acompanhamento exclusivo para pais de família, onde eu te acompanho de perto, te ajudando nesses pormenores, até nós conseguirmos estruturar uma estratégia que faça sentido para você e que você tenha o resultado que você tanto deseja. E aí não é aquele resultado rápido que você vai voltar a ganhar peso logo em seguida. Não, é um resultado realmente duradouro, tá ok? Então é só você clicar aqui abaixo para falar com a minha equipe, certo? Um outro ponto que acaba prejudicando, tá, essa questão da alimentação, e aqui o ponto central que eu quero trazer aqui é você fazer refeições tarde da noite, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui aponta para esse quesito aqui. A literatura deixa de maneira muito clara que você fazer refeições tarde da noite prejudica o seu processo de emagrecimento. E quais são os fatores que influenciam nisso? Como eu posso parar de fazer refeições tarde da noite, Renato? Faça um bom café da manhã, isso ajuda você, tá? Em relação a isso. Consuma mais proteínas e gordura pela manhã, que esse café da manhã seu ele seja mais calórico, para que à noite você continue fazendo sua refeição à noite, principalmente você que precisa fazer uma refeição tarde da noite, mas que essa refeição ela seja mais controlada, que essa refeição ela não seja tão calórica como foi a refeição no café da manhã. De noite, nós podemos ter alguns prejuízos tendo uma refeição à noite muito mais calórica, como por exemplo a sua resistência à insulina. Você aumenta a sua resistência à insulina quando você faz refeições tarde da noite com muitas calorias, e isso, consequentemente, vai prejudicar a sua redução de gordura. Entende como uma coisa vai puxando a outra? Um outro ponto em relação a isso também é estabelecer o horário, já falei, ter uma rotina. Velho, ter uma rotina em relação à sua alimentação. Então, não faça o seguinte, hoje eu vou comer, minha última refeição vai ser 18 horas, amanhã vai ser às 22. Eu sei, tá? Algumas pessoas, por conta do trabalho, elas não podem ter essa estrutura de organização da alimentação tão ajustadas assim. Às vezes você pode ser um médico ou um enfermeiro que dá plantão e não tem um horário para comer quando você está no plantão. Tudo bem, ali é um dia, né, específico, mas eu aconselho que nesse dia específico você faça ao contrário do que todo mundo faz. Eu tinha um aluno que ele é médico e ele dava plantão, e aí eu perguntava a ele, aí, velho, como é que foi a alimentação? Pô, velho, tomei um açaizão e tal. Ele tomava muito açaí quando ele estava no plantão. Quando na verdade o que ele deveria era fazer o contrário, ele deveria se alimentar melhor naquele período ali. Mas ele achava, na verdade, e a mente dele impulsionava ele a comer alimentos mais calóricos, justamente porque ele estava mais cansado, estava mais exausto ali e não tinha feito boas alimentações. Então, quando ele sentava para comer, a mente dele solicitava logo um açaí ou um McDonald's. Então, entende que o processo de organização ele vai influenciar no seu emagrecimento. Então, se você é médico, você é enfermeiro, você trabalha de plantão, seja lá o que for, organize as suas alimentações, mesmo nos dias em que você estiver de plantão. Isso vai te ajudar a acelerar o seu processo de emagrecimento. Então, a literatura tem indicado que você ter uma rotina bem estabelecida em relação à alimentação facilita o seu emagrecimento. Mas se você não pode ter essa rotina, pelo menos organize as suas refeições. Evite alimentos muito calóricos, prefira ali consumir sempre proteína, consuma gordura, consuma carboidrato, mas tudo de maneira bem estratégica. E aí, quando você chegar no final do dia, você deixa aquela refeição um pouco menos calórica para o final do dia. Até porque será o momento que você vai dormir, então a sua eficiência metabólica ela acaba reduzindo um pouco ali, e aí por isso que gera até resistência à insulina. Pensando assim em 3 dicas assim pra gente finalizar esse vídeo, se você sair daqui com isso aqui em mente, eu já tô feliz. Quais serão as 3 dicas? Primeira coisa, faça um bom café da manhã, que o café da manhã seja a sua refeição mais calórica, e consuma ali proteína, consuma ali gordura, carboidrato, tá? Não coma simplesmente uma fruta, nada disso. Evite comer tarde da noite, então, cara, vá lá até as 20 horas, certo?
E chegar à noite, prefira sempre comer alimentos menos calóricos, certo? Mas não deixe de consumir proteína à tarde da noite também, tá ok? E ter uma rotina de horário para você fazer suas refeições. Então, se você sair daqui com isso entendido, esse vídeo para mim, ele já valeu a pena. Tá legal? Meu amigo, é isso que eu tenho para falar para você. Te pedir aquele favor aqui, tá? Deixa sua curtida aqui se você gostou desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida também, pergunta aqui abaixo, eu vou ter o maior prazer em explicar melhor para você. Tá legal? Se você quiser sugerir e puder sugerir algum tema, também mande para mim. Os vídeos que eu tenho gravado, ele tem sido justamente com base nisso, tá? Dúvidas de meus alunos, dúvidas de seguidores, eu anoto, vou pesquisar na literatura, porque eu poderia muito bem trazer aqui várias argumentações para você da boca para fora, mas eu não quero fazer isso. Eu quero sempre trazer aquilo que está na literatura. Pode ser que algum dia eu traga alguma coisa muito mais relacionada à minha experiência, e não pegando da literatura científica, mas eu vou deixar muito claro, ó, isso aqui é minha experiência, tá? Para que você não fique confuso diante das informações, tá certo? Então, por favor, se inscreve também no canal, comenta, compartilha, isso me ajuda demais a distribuir esse vídeo aí e fazer com que o meu canal ele cresça aqui no YouTube, tá certo? Se você quer conhecer o meu acompanhamento, aqui abaixo tem um link, ele é exclusivo para pais de família, é só você clicar e falar com a minha equipe. Um grande abraço, nos vemos em breve e continuemos na missão de ficarmos cada vez mais fortes e saudáveis para as nossas famílias. Valeu, meu amigo, um abração, Deus abençoe.